Olá, protopeiros! Tudo certo? Hoje vocês vão aprender como que vocês vão fazer um menu switch que vai ter basicamente esse comportamento aqui, ó. Eu vou botar aqui para vocês agora o menu switch e aí vocês vão ver que ao tocar ele muda de comportamento, muda a cor dos elementos e ao tocar novamente ele muda de novo. Então a gente vai aprender hoje a fazer um menu switch com um componente extra, que é a condicional, de uma coisa que a gente vê muito na programação chamada if. Então hoje vocês vão aprender a fazer o famoso if, sem a necessidade de fazer dois componentes e ficar ligando pontos, igual vocês veem no Figma, aqui no ProtoPy, em um único componente, apenas com alguns responses e alguns gatilhos. Então fica nesse vídeo para você acompanhar até o final e como você vai ter um resultado parecido com esse ao final do vídeo, beleza? Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, eu vou fazer uma série de vídeos sobre cada componente. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma série de componentes aqui que eu vou fazer tutorial de como que eu fiz eles dentro do ProtoPy para que a gente consiga reaproveitá-los em interfaces completas de forma super realista. Beleza? O nosso primeiro componente dessa série de vídeos vai ser o nosso menu switch, que por consequência é o menuzinho mais básico para você já aprender a interagir aí no ProtoPy, beleza? Aqui no nosso menu eu já tenho aqui pronto a nossa cadeia de animações, mas no nosso caso aqui eu vou deletar esses caras, tá? Na verdade eu não vou deletá-los, eu vou simplesmente agrupá-los aqui para que a gente consiga consultar enquanto vamos fazendo, tá? Modelo base. Modelo base, e aí a gente vai desabilitar esse modelo base, porque a gente quer fazer do zero. E aí se eu vim aqui no preview, ele não vai fazer aquelas coisas que vocês viram ele fazendo no início, beleza? Então, continuando aqui, como que nós faríamos essa animação desse componente? Primeiro, nós devemos pensar a nível de organização de projeto. Vocês podem ver aqui na minha lateral que eu tenho tudo agrupado em pastinhas. Então eu tenho aqui na pastinha frame 3, tá até errado aqui inclusive, vamos consertar isso aqui agora. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o meu grupo interno, então é grupo interno. Vou chamar de grupo interno porque o grupo externo é esse cara aqui, ó, que é o card Swift. Beleza? Ele agrupa todo mundo. Agora, grupo interno é todo mundo que está dentro dessa caixa aqui, tá bom? Então, eu vou abrir, e aí aqui tem esse primeiro grupo, que é o grupo de ícone e o switch. Então, a gente tem ícone mais switch. Eu gosto de fazer isso aqui para organizar o projeto, tá? E temos aqui text. Beleza? Nunca coloque maiúsculo, tá? É uma coisa que eu fiz recentemente, deu erro na hora de fazer a prototipagem. Sempre coloquem elementos com títulos em caixa baixa, beleza? Então aqui vamos abrir o título, o ícone switch aqui. Temos aqui o ícone que está em vetor já para mim, e temos aqui o frame, que esse aqui que é o switch. Ó, de novo coloquei switch. Temos o switch. O ProtoPy ele já aceita o auto layout, então vocês vão ver aqui que o switch ele tá no auto layout, porém ele tá com a posição absoluta. Se vocês forem vir aqui, ó, ignore auto layout, vocês marcam essa opção e aí ele vai ignorar todo o auto layout e você pode colocar ele onde você quiser. Aí, abrindo ele, nós temos aqui o outro elemento que é o nosso circle. Então esse cara aqui vai ser a nossa bolinha, porque aí fica mais fácil da gente encontrá-lo novamente depois no projeto. Por isso que vocês têm que colocar um nome que vocês vão lembrar, beleza? Então aqui nós temos o switch e dentro dele temos a bolinha. O switch é o cara que vai estar em verde aqui, como vocês podem ver, e a bolinha está em branco. E aí, aqui vocês vão ter total liberdade para fazer as cores que vocês quiserem, tá? Eu vou deixar disponível o link desse layout aqui no ProtoPy, sem nada nele, tá? Vou deixar só o link desse projeto, não vou deixar da biblioteca inteira. Caso você queira a biblioteca inteira, comenta aqui, porque aí eu faço um super pack com todos esses componentes para que você possa usar de caso de estudo. Então, continuando aqui, nós vamos ter aqui uma liberdade de fazer as interações. Então, por exemplo, o que o menu switch faria se eu tocasse nele? Então a gente começa aqui fazendo o quê? Seleciona o nosso card switch, ele vai ficar abrindo aqui para mim esse componente, porque ele está com as animações nele. Vocês vão tocar em add trigger. Por que, Robert? A partir do card switch. Porque eu quero que quando eu tocar no card inteiro, eu realize as animações que vocês viram no início.
como aconteceu onde eu tocava no card, ele ligava e desligava a lâmpada. E me passava o feedback visual de que ele está ativado e desativado, beleza? Então, quando eu realizar a ação de tap, eu posso colocar double tap, touch down, touch up, posso colocar pull, posso colocar drag. Todas essas animações podem ser realizadas, beleza? Vocês vão ter liberdade para testar qualquer gatilho aí na hora de vocês fazerem a animação de vocês. Mas eu vou colocar o tap, que é a ação principal de todos os componentes. Vocês vão ver que ele já botou aqui para mim no menu lateral contextual que o meu card switch está selecionado. Quando eu tocar no card switch, o que eu quero que aconteça? Primeiro, eu quero que ele pinte o meu card switch, que agora está em azul. Eu quero que ele pinte, então eu vou colocar aqui um color, mas não vai ser no card switch inteiro, no caso. A gente tem que vir aqui ver se ele está colorido em si, ó, tá vendo? Ele está colorido em si, beleza. Então se é ele que está colorido, então vamos pintar ele em si. E aí, quando vocês tocam aqui, ele fica laranjinha, porque você está deixando o padrão do jeito que estava antes. Inicialmente, eu quero colocar ele em cinza, tá? Eu quero colocar um cinza, sei lá, C7, C7, C7. E aí aqui, ó, no preview, nós conseguimos vir aqui e já ver o que está acontecendo. Ó. Quando a gente clica em preview, toquei, olha lá, ele já mudou para cinza. Então vocês vão ver que o meu menu switch, ó, toquei, ele mudou para cinza como eu mandei, tá? Mas ele não vai realizar nenhuma outra ação porque eu só mandei isso para ele, é como se fosse programação mesmo. Eu tô falando, se eu tocar no menu switch, realize a coloração. Então eu não gostei desse tom de cinza que ele colocou não, quero um tom mais clarinho. Então vou colocar um tom mais clarinho aqui e aí a gente vai testando, beleza? Ó. Não, calma aí, vamos dar um reset aqui. Ó, esse aqui já me agradou mais. E aí, ó, eu quero colorir tanto a lâmpada, os textos aqui, eu quero colorir também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou colocar color também para os textos. E aí eu venho aqui e procuro os textos. Por exemplo, tem o 10km, beleza. Temos o outro texto aqui, lamp. Dá um Ctrl D, tá? Ou Command D se você tiver no Mac, para você duplicar. E aí você vai procurando os textos que tem aqui na cena, beleza? Texto aqui. E aí eu vou colorir também a setinha. Então a gente vem aqui e pega o arrow. Cadê? Arrow, arrow, arrow. Aí que tá como vetor. Inclusive vocês têm que vir aqui nesse arrow, tá? E mudar aqui, ó. Tem o text aqui e temos aqui, ó. Temos que colocar arrow. Beleza? Fechou. E aí aqui ele já trouxe para mim o nome arrow, tá? Independente se você renomear depois, ele vai manter aquele cara selecionado. Aí minha arrow aqui, ele vai perguntar se eu quero fill, border ou shadow. E aí eu vou colocar que eu quero pintar ela, tá? Então aqui ele não trouxe selecionado porque não tinha um texto ou alguma coisa selecionada, era um vetor. Então ele vai te perguntar. Como aqui eu tenho texto selecionado, ele já traz para mim a propriedade texto, tá? Selecionada. Então, eu vou por padrão colocar o hashtag 3A, 3A, 3A. Aqui eu não preciso colocar 100 porque ele já está 100% da opacidade, ele só vai mudar a cor do meu elemento. Então eu vou copiar aqui a cor e vou colocar em todo mundo. Eu poderia fazer de outra forma? Poderia. Nós temos aqui no Protopy essa liberdade de trabalho, igual vocês têm em outras ferramentas de design como o Illustrator. Existe N forma de fazer um elemento dentro do Illustrator. Aí cabe a você fazer da forma que você achar mais fácil, beleza? Eu achei fácil fazer dessa forma aqui. Então, toda vez que eu tocar no meu elemento, ele vai pintar o fundo dele de cinza e vai pintar todos esses caras da frente de 3A, 3A, 3A. Então, vamos lá testar. Vamos dar um reset aqui. Beleza? Toquei e ó, ele pintou esses caras aqui. Eu esqueci de selecionar esse cara, pelo visto, tá? Então, vocês vão dar um comando aqui. E aí, vocês vão selecionar o outro vetor, que está aqui, ó. Ele está como vector ainda, então era para ter colocado lâmpada. Ó, note que quando eu selecionei ele, ele colocou aqui, selecionado aqui, ó, com tracejado aqui o meu elemento. Então vamos lá novamente. Calma aí, vamos resetar, porque eu tenho que resetar. E aí ele foi lá e pintou para mim. Então beleza, aqui a gente já tem um estado de desativado. Só que faltou uma coisa, Robert. O que acontece quando eu toco e esse cara aqui, o que ele vai fazer? Eu vou fazer aquela famosa animação, né? Então a gente vem aqui e anota as coordenadas desse cara. Primeiro, ele está em x 27 e 44. Beleza? Gravem esse número, 27 e 44.
E aí eu quero movimentar ele para 76 e 44. Então vamos lá, 76 e 44. Com ele selecionado, você pode já adiantar. Clica aqui, Move, e bota 76 e 44. Eu quero mover ele para em X 76 e 44 quando eu realizar o toque. Eu quero também realizar uma coloração nele, eu quero pintá-lo. Então a bolinha ela vai passar de branca, vamos colocar ela preta. Ou não, preta não, bota 3A, 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 vai ficar mais harmônico. 3A, 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 beleza? E eu quero também colorir o switch em si. Então eu vou vir aqui, vou dar um Command D, vou selecionar o switch. Ó, note que ele já vai puxar para mim, ó, switch aqui. E eu quero pintar ele de branco, tá? Vou pintar ele de branco total, porque ele está verde atualmente. E aí depois eu quero que ele fique branco. E aí vocês vão ver o que vai acontecer agora. Ó. Vamos dar um reset aqui. E vamos selecionar. Ó. Selecionei aqui, ó. E aí, ó, note que agora o meu menu ficou desativado, como vocês podem ver. Só que agora, clicando novamente nele, ele não vai fazer ação alguma. Ele só tem essa opção. Toquei, realizou o conjunto de ações. Agora, se eu quiser que ele volte à ação do jeito que ele estava antes, é só fazer uma única coisa aqui que vai facilitar a nossa vida. Vocês viram que até agora foi super fácil adicionar as coisas, as interações. Vocês podem ver também que se eu quisesse modificar a velocidade de animação, eu tenho aqui no meu lado aqui uma timeline, uma espécie de timeline, que vai me ajudar a aumentar, diminuir, botar hierarquicamente as animações. Então isso aqui eu não vou fazer hoje, eu deixei por padrão todas as animações com duração de 0,2 segundos e delay de 0, tá? Então vocês vão ter essa liberdade aí no projeto de vocês, eu vou deixar o link disponível aqui para você baixar o projeto sem nada, para você ir fazendo e treinando. E agora se eu quiser, por exemplo, fazer esses caras todos voltarem à ação de ligado novamente, é só eu vir aqui no maisinho aqui embaixo e colocar uma ação de condição. É um response que vai condicionar se uma ação vai acontecer ou não. Então, aqui vocês têm ali o conhecimento de um novo menuzinho. Então, eu posso vir aqui no switch em si, eu posso pegar um elemento da nossa animação e falar, se esse cara tiver assim, eu quero que você realize tal ação. Então aqui eu posso selecionar qualquer um dos elementos. Eu posso selecionar a bolinha, eu posso selecionar o switch, eu posso selecionar até o próprio card em si. No nosso caso eu vou selecionar o card switch, e eu quero analisar, eu quero condicionar ele à realização de resetar todo mundo, caso ele tenha uma certa cor. Então aqui a gente tem várias propriedades, ó. Vocês têm largura, altura, rotação, 3D, e aí a gente tem aqui a fill color, tá? Então, quando a fill color do meu elemento for igual ao cinza que eu coloquei aqui em cima, ó, eu vou copiá-lo e vou colocar aqui na condição. Quando ele for igual a essa cor e eu tocar novamente no meu switch, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele resete todo mundo. Então eu venho aqui e simplesmente toco em reset aqui, ó. Vocês viram que eu selecionei o meu elemento lá em cima, o card switch, venho aqui no maisinho e adiciono um reset. Essa ação ele faz automaticamente o meu elemento voltar ao estado que ele estava inicialmente. Ele vai voltar a ser esse tom aqui que eu coloquei no BG, vai voltar a ficar verde, vai voltar a ficar branco, vai tudo voltar ao normal. Mas aí note que eu coloquei só dentro do meu card switch, que é o cara que está em azul aqui. Então eu tenho que fazer essa mesma ação para todo mundo. Então vocês vão vir aqui e vão duplicando aqui e colocando o nome. Por exemplo, 10km. Então você vai vir aqui 10km e vai colocar o nosso 10km. Ou você pode vir aqui, selecionar ele, vir aqui no maisinho e botar um reset. Vem aqui, reset. Vem aqui, reset. Aí você vai fazendo esse trabalhozinho aqui, que é bem tranquilo, tá? Depois que você faz isso uma vez, você não precisa fazer novamente, porque o próprio elemento, você vai depois tornar ele um componente. Então aqui, ó, você vai tornar todo mundo pronto, todo mundo aqui já foi resetado. Nós terminamos a ação de tap. Então a gente tem aqui a ação de tap que vai ligar e desligar o nosso elemento. Então se eu vim aqui em preview, toquei, ele desligou. Toquei novamente, ele ligou. Então nós temos aí o nosso elemento pronto, mas note que a nossa interação, ela não está tão realista assim, certo? Ela não está, oh meu Deus, que interação maneira.
Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou dar uma olhada na nossa colinha, tá? Vou dar uma olhada na nossa colinha, é claro. Note que nós fizemos um touchdown e um touch up, que é o que? A ação de pressionar. Quando eu pressiono um elemento, eu quero que ele imite o mundo real. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui e vou colocar uma ação de touchdown, tá? Calma aí. Foi para dentro do cara que eu não queria. Quero aqui, ó. Vamos colocar uma ação de touchdown dentro do nosso card switch e vamos adicionar uma ação de touch up. O que significa touchdown e touch up? Touchdown é quando eu pressiono e mantenho pressionado, tá? E touch up é quando eu solto esse pressionado. Então ele vai ter essa ação quando eu coloco os gatilhos de touchdown e touch up. Quando eu coloco touchdown, eu quero que o meu card inteiro diminua a sua escala. Então eu venho aqui e adiciono uma resposta de escala, que é um response de escala. Eu vou colocar em factor, que fica mais fácil, e vou colocar para ele diminuir até 95% do tamanho que ele está agora, tá? 95%. E quando eu tirar o dedo do botão, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele volte a 100%. Então você tem que dar esse parâmetro para o ProtoPie entender o que você quer que aconteça. Caso eu não fizesse isso, ele não ia realizar a ação. Então, toquei. Ó, tem alguma coisa errada. Quem está diminuindo aqui, ó? Deixa eu ver, quem está diminuindo? Eu tenho que diminuir o grupo interno, se eu não me engano. Vamos ver aqui onde... Isso aí, é o grupo interno. Não é o meu... Deixa eu ver aqui... Card Switch. Ah, tá. Scale to. Card Switch. Vamos pegar o Card Switch aqui. Tá certo, gente. Eu que não resetei lá o negócio. Calma aí, vamos voltar aqui. Vamos resetar, bonitinho. E, ó, e agora vocês podem ver, viu? Pressionei e ele diminuiu a escala. Soltei e ele deletou o que eu tinha feito. Por exemplo, o tap ele só é ativado depois que eu tiro o pressionado. Então aqui, se eu der um pressionar rapidinho, ele só vai pegar o tap. Se eu pressionar e segurar, ele vai dar o touchdown. E aí ele só vai ativar o tap se eu soltar. Soltei, pressionei, soltei, pressionei, soltei. Beleza? E aí, o que a gente faz para não precisar repetir isso em outros componentes, onde eu quero fazer de lâmpada, agora eu quero fazer de sofá, eu quero fazer um para não sei o que lá. Como é que eu faço esse design ser escalável, digamos assim? Eu vou dar um OK aqui, porque ele já estava como componente, e aí vocês vão ver uma coisa. Todos os meus gatilhos e responses sumiram daqui, tá? Agora eu tô com uma cena que eu tenho esse cara, e aí para tornar ele componente é só apertar nesse raiozinho aqui, ó. Ele já vai se transformar em componente e vai agrupar todos os responses e todos os gatilhos que você acabou de criar. E aí você aqui na cena principal vai ter ele realizando a ação de forma que você colocou lá dentro do filho. E aí você pode duplicar esse cara quantas vezes você quiser, que ele vai herdar todas as características que você colocou lá no componente pai. Então, ó, posso vir aqui, ó, e desligando, e cada um funciona individualmente, tá? Então isso aqui é uma forma de você escalar um componente no seu design system, no seu style guide, na organização que você está trabalhando, que precisa fazer vários cards com a mesma estrutura, e aí você muda só um ícone ou um texto. Então eu vou mostrar para vocês aqui um extra que eu consigo mudar, ó. Sala, por exemplo, botei sala. Aí aqui é da cozinha. E aqui é a lâmpada do quarto. Beleza? Vejam que eu renomeei cada um individualmente, mas eu não mudei em todo mundo, coisa que ficaria muito difícil da gente fazer no Figma, por exemplo. Então eu venho aqui, ó, dou um preview, e aí vocês vão ver, eu tenho a lâmpada do quarto desligada, eu tenho a lâmpada da cozinha desligada e a da sala continua ligada. Então, note que eu consigo reaproveitar esses cards em um design system robusto e de forma super rápida. Eu só perderia mais tempo criando o filho, quer dizer, criando o pai no caso. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer uma série de vídeos desse nível aqui, onde eu vou mostrar para vocês como criar componentes no ProtoPie, e aí depois a gente vai evoluir para uma série de vídeos colocando esses componentes em layouts reais. Então eu vou até abrir aqui com vocês. Eu tenho, por exemplo, esse cara aqui, ó. Talvez demore um pouquinho, vamos ver, ou não. Que eu vou mostrar para vocês é um layout onde eu apliquei esse componente, por exemplo, quer ver? Onde eu apliquei esse componente. Se vocês forem vir aqui, ó,
eu tenho esse layout aqui, bonitinho, e aí, ó, cômodos, eu tenho esse mesmo componente, e aí quando eu toco, ele abre para mim em outro lugar já com a interação de aumentar ou diminuir a temperatura do ar-condicionado. Então, vocês viram aqui ele funcionando, ó, mudei o ícone e ele tá a mesma estrutura em todos os três aqui que eu coloquei, de forma totalmente escalável, eu não precisei criar o layout de cada um individualmente. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não segue o nosso canal, clica aqui no botão de se inscrever para você acompanhar todos os próximos vídeos, onde eu vou mostrar cada componente que foi criado. Ó, vou mostrar o de count, vou mostrar um botão feito parecido com o Valorant, vou colocar um conversor de moeda, aqui outro componente, e aí vocês vão aprender como fazer interaction designers de verdade, realistas no Protopie, beleza? Esse foi o vídeo e eu te espero no próximo protótipo.